Uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Louvado seja Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Bendito é Tu, Senhor, para todo sempre. Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor. Cabe a Ti, Senhor, a honra, a adoração, a exaltação. Senhor, obrigado, Senhor, por este culto, meu Senhor, que tem falado conosco e que tem movido as águas, Pai, no mundo espiritual. Que Teu nome seja glorificado, Senhor, para todo sempre. Dá-nos graça, competência para falar a Tua palavra, Senhor, porque a autoridade é Tua, Senhor. Nós somos o vaso, Tu és o oleiro. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós estamos aqui hoje encerrando o congresso de célula missionária nos tempos, nos quase 600 tempos da Assembleia de Deus. Nós somos aqui a região central. E louvado seja Deus, porque o Senhor tem escolhido a igreja do Senhor para ganhar almas para o nosso Rei da Glória. A célula missionária, queridos irmãos, ela tem um objetivo. A célula missionária tem um propósito. O primeiro propósito de uma célula missionária é ganhar. Nós devemos primeiramente ganhar as almas. Segundo, nós vamos discipular essas pessoas. Essas almas vão ser ensinadas acerca da palavra do Senhor. O terceiro propósito de uma célula missionária é consolidar, é firmar os servos que vão estar aí, ou Timóteo, ou líder, vice-líder, secretário, anfitrião, vão ser abençoados, vão ser consolidados pela presença do Senhor. E por fim, o último propósito de uma célula missionária é multiplicar. Tem que haver multiplicação, mas só que a multiplicação não é uma coisa forçada, é uma coisa espontânea. É gradativo. Se eu estou ganhando algo, se eu estou discipulando, se as almas estão consolidando, então vai ter multiplicação daquela célula missionária. E hoje o tema dessa mensagem é adoração na célula. A célula missionária contém a oração inicial, a apresentação, os participantes da célula, quebra-gelo, o louvor, a palavra, o lanche. Tudo isso é muito bom diante do Senhor. Mas nós vamos aqui nesta noite externar, falar para a igreja sobre adoração na célula. E a casa que nós vamos pegar para ser exemplo para nós nesta noite, neste culto de adoração ao Senhor, é a casa de Lázaro. Nós vamos falar sobre a célula que houve na casa de Lázaro. O capítulo 12 de João, ele vai registrar algo no versículo 1. A Bíblia vai dizer que Jesus foi 6 dias antes da Páscoa. Páscoa era no 7º dia. Páscoa significava a libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios. Jesus então vai para Betânia. Muitos teólogos, muitos sábios eruditos ficam com um pouco receio de dar um conceito, um significado para Betânia, porque Betânia significa casa da miséria, significa uma casa totalmente arruinada, miséria. Mas por que isso acontecia? Porque ela tinha esse nome, esse significado na época. Por quê? Porque por causa de duas coisas. Primeiro, porque era um povoado que ficava isolado de Jerusalém. Segundo motivo, havia muitas pessoas inválidas naquele lugar, como coxos, paralíticos, doentes. Muitas pessoas estavam assim, nesse estado em Betânia. Jesus então, antes da festa da Páscoa, ele vai então estar na casa de Lázaro. Nós percebemos no capítulo 11, Lázaro, o Senhor ressuscita ele depois de 4 dias. E agora o mesmo Jesus está à mesa com o ressuscitado Lázaro. E o que destaca aqui são 4 personagens. O primeiro personagem, claro, é Jesus de Nazaré. O segundo personagem é Maria. O terceiro, Marta. E o quarto, Lázaro.
nós vamos observar, queridos irmãos, que nesse interim, o que eles estavam fazendo? Todos esses personagens estavam no mesmo conteúdo, no mesmo contexto. Jesus estava na mesa, Lázaro também. Marta estava servindo. Mas Maria, o que estava fazendo Maria naquela célula? O que estava fazendo Maria naquele banquete, naquele jantar? Nós devemos observar que todo judeu da época, quando fazia essa refeição, ele fazia com a mão direita e fazia ao meio-dia e às 6 ou 7 horas da noite. Era o momento que eles escolhiam. E é interessante que eles não faziam uma refeição de qualquer maneira. Tinha uma veste, tinha uma roupa, tinha uma liturgia para fazer um banquete. Se nós observarmos no Antigo Testamento, era muito costume da época, era uma tradição da época. Todo judeu, antes de participar de uma refeição, oravam a Deus, buscavam o Senhor, faziam suas orações. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, e também está no capítulo 17 de Samuel, quando a Bíblia vai dizer que Ana, naquele banquete, ela se levanta e ela vai orar ao Senhor da glória. Mas o personagem que nós vamos aqui tirar desses 4 é uma pessoa que fez uma grande diferença numa célula. O nome dela é Maria. Maria, irmã de Marta, irmã também de Lázaro. Nesse momento, quando sua irmã, está servindo, a Bíblia vai dizer que Maria toma uma libra de unguento de nardo puro e de muito preço, e ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés dos seus cabelos. E a Bíblia vai dizer que encheu-se a casa do unguento. A casa foi tomada pelo aroma daquele perfume, daquele óleo de nardo. E nós vamos observar algumas coisas aqui. Quando fala de libra, está falando de peso. A palavra libra no grego significa litra, que equivale a 0,37 quilograma. Isso implica, hoje nós entendemos uma lata de leite ninho. O peso daquele momento, daquela essência, tinha 0,37 quilogramas. E quando eu falo de peso, quando a Bíblia fala sobre peso, nos remete a entender responsabilidade, nos remete a entender também intensidade, força. Haja visto que aqui toda a adoração que são provocadas, que são externadas pelo servo do Senhor, elas têm um peso. Quando essa adoração é consciente, quando essa adoração é voluntária, quando essa adoração sai de dentro do coração do adorador, ela tem um peso extraordinário no mundo espiritual. Porventura você não está lembrado de Atos capítulo 16? A Bíblia vai dizer que mesmo Paulo e Silas, acorrentado, preso, naquela situação, eles vão por volta da meia-noite adorar a Deus, buscar a presença do Senhor. E oxalá hoje, nesta noite, que a tua adoração seja voluntária nesta noite. Oxalá que a nossa adoração saia de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma para o Senhor. Quando você está adorando ao Senhor, você está se esvaziando. Você que está triste, você que está muitas das vezes decepcionado, entristecido, quando você adora, você está se esquecendo da tua dor. Você está esquecendo daquilo que você está passando, para priorizar o nosso Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei a luta que você está passando, mas o Senhor está conclamando a gente para adorá-lo na beleza da sua santidade. O salmista no Salmo 103, verso 1, vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendito seja o Espírito Santo da verdade. Intensidade significa não parar, é algo contínuo. Nós devemos sempre adorar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Está no vale, adora. Está no monte, também adora. Está passando
A morte é uma separação do corpo da alma. A pior morte que pode acontecer na vida de um indivíduo é a morte espiritual, que é uma separação da pessoa com Deus. Está salvo, está com Cristo, é lucro, é ganho. Você pode até sentir uma tristeza, mas a tua confiança em Deus vai fazer descansar o teu coração. Paulo vai dizer que a graça, que a bondade de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Devemos ter intensidade, queridos irmãos, na nossa adoração. Queremos, muitas das vezes, dobrar nossos joelhos para buscar ou pedir algo, uma petição. Isso não é errado. A Bíblia apoia isso. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, do Espírito Santo da verdade, e apenas pedimos, nós estamos fazendo do nosso Senhor apenas um comerciante, apenas uma pessoa que pode dar e não uma pessoa que pode receber. Quando nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos entregando a Ele, nós estamos nos esvaziando, entregando ao Senhor. Isso aqui é teu, isso aqui está na tua presença. Segundo, a Bíblia vai dizer que o nardo era puro. Nardo, nós vamos pesquisar, era um unguento muito valioso, feito da planta do mesmo nome, e é importado da Índia. Unguento na Bíblia significa o quê? Segundo esse contexto, significa valioso. A nossa adoração a Deus é valiosa. Eu estava lendo, queridos irmãos, Cântico dos Cânticos. Se você quer entender um pouco o mundo espiritual, as coisas do Senhor, quando nós lemos Cântico dos Cânticos, nós nos sentimos mais próximos de Deus, porque em Cântico dos Cânticos vai ensinar algo muito valioso para nossas vidas, uma relação dos cônjuges. E nós vamos observar que em Cântico, o Cantar de Salomão, a sulamita vai abrir seus lábios e vai dizer: vem, amado meu, porque o jardim está fechado, já está tudo preparado. E a Bíblia vai dizer que quando o amado chega no jardim, começa a exalar um perfume. Ali nós podemos observar, queridos, algo figurado, algo que vem para a nossa vida. Nós somos jardim fechado de Deus. Nós somos, irmãos, como plantas preciosas para o nosso Senhor. Nós fazemos parte desse jardim. Quem nunca passou pelo jardim e nunca sentiu o aroma daquelas plantas, daquelas flores? Segundo, é algo puro. Isso fala de limpo. O salmista, no Salmo 15, vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo templo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua vida à falsidade, nem jura com engano. A Bíblia vai dizer que este herdará a bênção do Senhor e a vida para todo sempre. Mas o salmista não se contém e vai dizer: esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que invocam o teu nome. O Senhor quer levantar uma geração de corações limpos, mãos limpas. Se você está ferido por algum irmão, pelo amor de Deus, tira isso do teu coração, da tua mente, esvazia o teu coração nesta noite.
todas as vezes que ela vai abrir a loja, a primeira coisa que ela faz, sabe o quê? Ela chega com seus filhos, tira todas as frutas e legumes podres. Por que, irmão Gleice? Porque todas aquelas frutas podres, aqueles legumes, podem também manchar todos aqueles que estão bons. É um exemplo fácil de entender. Você sabe, nesta noite o Senhor está nos dizendo para que os nossos corações venham estar limpos diante dele. Jesus disse no monte das bem-aventuranças: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver Deus? Nós queremos Deus, Senhor. Então, Senhor, purifica, limpa os nossos corações nesta noite. Aleluia. Santo é teu nome. Também fala de transparente, que não tem manchas, que é verdadeiro. Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 1 e 2, eu gosto muito desse texto, porque ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí Paulo vai dizer: não os conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que vocês venham perceber e entender a vontade do Senhor sobre as vossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Se nós quisermos que a nossa célula familiar, no seu grupo doméstico, a sua família, seja um local de adoração, nós devemos falar para o Senhor limpar os nossos corações. E sabe, um homem que me ensina isso é Davi. Davi, no Salmo 51, pensa, um homem transparente é Davi. Porque diante do pecado, ele vai dizer: Senhor, pequei contra ti. No Salmo 69 e o Salmo 70, ele vai dizer: Senhor, tu sabes que eu não escondo meus pecados perante o Senhor. Mesmo ele tendo esse conhecimento, no Salmo 139, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mesmo assim, ele queria expressar diante do Senhor as suas culpas, ele queria ser transparente diante do Senhor. Ele queria buscar isso, irmãos. E nós vamos observar a adoração de Davi. Então, somente quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, o nosso irmão Augusto pregou isso já aqui neste domingo, no domingo passado. Nós observamos a gratidão de Davi, a adoração de Davi. Mas Maria também, irmãos, diante desse texto desafiador, a Bíblia vai dizer que era de muito preço. Aquele nardo aproximadamente valia um ano de trabalho. Aquilo que é valioso, ela despejou aos pés de Jesus. Ela não se apegou àquele nardo. Ela não se apegou àquele bem material. O dinheiro, os bens materiais, é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando ele chega a dominar uma pessoa, quando ele chega a dominar uma casa, uma família, você vai observar que não tem prosperidade espiritual, nem tampouco financeira, porque a pessoa não vai progredir, ela vai ficar parada, vai ficar estancada, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios que a alma generosa, ela prospera. Aleluia. Que a pessoa que entrega, ela vai receber uma prosperidade diante do Senhor. Aí Paulo vai dizer: mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Glória a Deus. E ela fez isso nesta noite, desse jantar. E o outro ponto, irmãos, ela demonstrou que era uma serva. Lázaro estava sentado com Jesus, Marta estava servindo. Aí você pode dizer: irmão, esse que é serva é Marta, porque ele está servindo.
Irmãos, nem todos aqueles que servem são servos. Diante disso, ao cuidar dos pés de Jesus, Maria fez o trabalho de uma escrava. Você vai observar que Jesus Cristo recebeu 3 unções. Davi também, como rei de Judá também, e Israel, ele recebeu 3 unções. A primeira unção que Jesus vai receber é dos altos céus. Quando ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele. Nossa irmã Jane leu um texto muito lindo. E o Espírito do Senhor Deus me ungiu, está sobre mim, para pregar as boas novas aos cativos. A primeira unção que Jesus recebe é dos altos céus. Segunda, Marcos capítulo 14, versículo 3. Uma mulher que é anônima, ela vai despejar também um unguento na cabeça de Jesus. Agora Maria está ungindo os pés como uma serva escrava de Cristo. E Paulo vai dizer: olha, eu sou servo de Deus e da igreja. Nós devemos desempenhar o verdadeiro serviço, não apenas interno na casa do Senhor, mas em todos os lugares que você venha andar, seja no trabalho, seja na escola, onde você estiver, você é um servo de Deus. Você está a serviço do reino. O Senhor quer usar naquele lugar, o Senhor quer fazer maravilhas naquele lugar. O Senhor te escolheu. Não foi por acaso que o Senhor te deu aquela oportunidade de emprego. Não foi por acaso que você está passando por isso. É para você servir. Ele está lhe moldando, Ele está lhe aperfeiçoando. Paulo vai dizer em Filipenses que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ele está moldando a tua vida, Ele está agindo no teu ser. E para encerrar, o último ponto é a dependência. Porque o texto vai dizer: de muito preço ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. Aquilo que ela tinha, ela entregou. Alguns poderiam dizer assim, como o próprio Judas aqui, vai dizer: para que esse desperdício? Esse unguento é tão caro, esse nada é tão caro que a gente pode vender e entregar para os pobres. Mas ele não estava interessado em ajudar os pobres, porque era ladrão. Ele mexia na bolsa, ele mexia nas ofertas. Quando você está na dependência, quando você está adorando a Deus, sempre vai ter pessoas para colocar sobre a tua adoração limites, valores. Judas estava dizendo que a adoração daquela mulher custava 300 denários. Nenhuma adoração desta terra, meus irmãos, pode ser comprada por dinheiro. Como nós falamos, a adoração é voluntária, ela é verdadeira, espontânea. Como nós estamos adorando a Deus, ainda que as pessoas venham dizer: por que tu fez isso? Como aconteceu com Davi. Davi estava dançando diante das servas dos servos. Aí Micael se levanta dizendo: por que você fez isso? Você desonrou o povo. Aí Davi estava dizendo: olha, perante Deus, eu sou adorador. Ainda que eu tenha o status de rei de Israel, isso não me impede de adorá-lo. Muitas pessoas, irmãos, graças a Deus que isso não acontece na nossa congregação, tem um mérito, tem um título, e não querem descer o pedestal, não querem descer para se prostrar diante de Deus, dizendo: o que eu vou fazer, o que vão falar de mim quando eu me prostrar, quando eu me arrepender, irmão.
uma célula missionária. E quando nós invocamos a presença do Senhor para esta célula, adoração, louvores a Deus, vai começar a ser feito naquele lugar um movimento espiritual. Tanto os convidados como a filha vão ser abençoados por Deus, porque a Bíblia vai dizer que aquele perfume encheu toda a casa. O Senhor quer encher a tua casa nesta noite, mas não é de perfume, não, sabe de que é do Espírito Santo da verdade. Ele quer ungir o teu lar, Ele quer ungir a tua célula missionária, para você ganhar almas, para você ser uma bênção no bairro do Marcos, para você ser uma bênção na tua casa e para a tua vizinhança. Ainda que seja um trabalho espinhoso, mas Deus não vai te desamparar. Mesmo que você olhe para a direita e para a esquerda, não tiver ninguém ao serviço da célula, mas persevere diante do Senhor. Persevere, porque a tua perseverança, ela vai trazer pessoas que não acreditavam em você, e também vai fazer com que as pessoas que não aceitaram a Jesus se reconciliem com Ele. E devemos usar, irmãos, a tecnologia para bombardear o inferno, ganhando almas para Jesus. Devemos usar, você coloca no YouTube, no Google, no Face, muitas coisas que desagradam ao Senhor, mas quando você usa essa ferramenta importante para ganhar almas para Jesus, pessoas são impactadas, pessoas são ganhas para Jesus. Então use toda a ferramenta que está à tua disposição, não rejeite nenhuma delas, mas abraça aquelas que o Senhor vai lhe dar, aquelas que o Senhor vai lhe confiar. E diante disso vai ter um crescimento sobrenatural da tua vida, no seio da tua família. Nós estamos falando com essa grande convicção nesta noite, porque o Senhor nos visitou nesta noite não, perdão, nesta tarde. Quando eu saí da escola bíblica dominical, fui para o meu lar. Eu falei, mãe, eu vou estudar a palavra, porque hoje eu vou trazer a mensagem na congregação, vou ficar aqui no quarto. A mãe disse, vai comprar um tempero primeiro. Eu lá comprei. Eu voltei com o meu coração voltado diante do Senhor, quando eu estava com meus joelhos prostrados diante do Senhor. Antes disso, na sexta-feira, quando eu cheguei na empresa, eu falei, Senhor, eu quero sentir a tua glória, eu quero que o Senhor me veja neste quarto. Eu tenho o costume, irmãos, de fechar a luz, de me trancar e de colocar fundos musicais para adorar ao Senhor. E o Senhor não me respondeu nada na sexta-feira, mas o Senhor sabe trabalhar. Quando foi no domingo pela manhã, pela tarde, o Senhor me envolveu de uma glória extraordinária naquele lugar. O meu corpo, irmãos, nós estamos agora no inverno, está frio, mas meu corpo estava queimando de fogo. E nesta noite a mesma glória que eu recebi naquele quarto, eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu não sei como você chegou, se você mesmo até mesmo falou como eu, você não me ouve, me escuta, você não está me ouvindo. O Senhor está dizendo, a minha presença nesta noite vai te visitar. E eu quero compartilhar com você esta presença, esta unção. Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Leva os teus pensamentos ao Senhor, fecha os teus olhos e fica assim, ó, um sinal para receber o Senhor nesta noite.